Olá, estudante do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre organização, leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Sabiam que as tabelas são utilizadas para organizar dados de uma pesquisa? Mas o que é uma pesquisa? Uma pesquisa é o levantamento de dados a partir de um evento que pode ser uma opinião ou algum acontecimento, como por exemplo uma pesquisa eleitoral, para verificar qual dos candidatos está na frente, ou de repente uma pesquisa que o agente de saúde vai fazer lá na sua casa, sobre informações referentes à saúde da sua família. É um exemplo de uma pesquisa. Aqui nós temos um exemplo para mostrar para vocês. Nós temos aqui um gráfico, ou melhor, uma tabela que representa o quê? A quantidade de pessoas que fazem aniversário em cada um dos meses do ano. Então, como por exemplo, aqui no mês de janeiro, nós temos 15 pessoas fazendo aniversário entre o dia 1º e 31 do primeiro mês do ano, que é o mês de janeiro. Aqui, na sequência, os meses de maio a agosto, também com a quantidade de pessoas que fazem aniversário em cada um desses meses. E, por fim, de setembro a dezembro, que também representa aí a quantidade nesses últimos meses no ano. Eu posso extrair esses dados e representar por meio de uma tabela. Notem que a representação na tabela ela faz com que os dados sejam apresentados de uma forma compacta e de fácil interpretação. Bati o olho na tabela, eu já consigo descobrir informações referentes a qualquer um dos 12 meses do ano. Nós também podemos fazer a representação daquelas informações por meio de um gráfico, como vocês estão vendo aqui. Exemplifiquei com um gráfico de colunas a quantidade de aniversariantes em cada um dos meses do ano. Notem que o gráfico tem possibilidade de trazer cores diferentes, dando um impacto visual maior, fazendo com que a nossa leitura e interpretação seja ainda melhor. Sabia que podemos organizar os dados de uma tabela em um gráfico? Vocês acabaram de ver a representação de um exemplo, Eu tirei os dados de uma pesquisa, representei em uma tabela e logo em seguida representei esses dados em um gráfico, conforme vocês estão vendo a representação aqui. No eixo vertical eu tenho o número de aniversariantes e no eixo horizontal a quantidade de estudantes de uma determinada escola em que a pesquisa foi realizada. Aqui o gráfico representado de uma forma um pouco maior, em que você consegue verificar em qualquer um dos 12 meses do ano a quantidade de aniversariantes. Notem que aqui na linha vertical, no eixo vertical, eu tenho os números representados de 5 em 5. Esse intervalo ele sempre é definido de acordo com as quantidades que eu preciso representar. Por exemplo, se eu tivesse que representar uma quantidade acima de 1000, qual que seria a forma mais adequada para colocar os intervalinhos? De 100 em 100 e assim sucessivamente. Nesse vídeo nós falamos sobre a representação, a leitura e a interpretação dos dados representados em um gráfico ou uma tabela. Até breve!